Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de acionamentos da Unila. Bom, vamos nesta aula ver o módulo 3, retificadores, parte 2. A fonte bibliográfica é baseada nas aulas do professor Ledesma e no capítulo 3 do Rashid. Após esta aula, você deverá estar apto a analisar e aplicar retificadores monofásicos de meia onda, calcular os principais parâmetros de desempenho de conversores de potência, analisar e aplicar retificadores monofásicos de onda completa, analisar e aplicar retificadores trifásicos em ponte. Vamos começar então pelos retificadores monofásicos de meia onda. Bom, o retificador é um circuito que converte um sinal alternado, CA, em um sinal unidirecional, normalmente um sinal CC com uma pequena ondulação. Diodos são amplamente utilizados nos retificadores não controlados e, como veremos futuramente, os tiristores são utilizados nos retificadores controlados. O retificador de meia onda é o mais simples e ele não é empregado em aplicações industriais normalmente, principalmente por causa da sua eficiência, mas ele serve como base para compreender o princípio de operação destes conversores retificadores. Bom, e por que, de onde surge a necessidade de ter estes retificadores? Bom, a gente sabe que a energia elétrica que chega às nossas casas, ela é normalmente uma onda senoidal e com uma frequência de 50 ou 60 Hz. Grande parte dos equipamentos fazem uso de corrente contínua, para sua alimentação. Logo, eles necessitam, esses equipamentos necessitam de retificadores. Bom, os três principais tipos de retificadores, e no caso com destaque aí pensando somente em monofásico, a gente tem retificador de meia onda, retificador de onda completa utilizando transformador com derivação central e retificador de onda completa em ponte de diodos. A gente tem aqui um pequeno exemplo. A gente observa aqui, o sinal da fonte, que é alternado e possui uma componente positiva e negativa. Após, passar por o circuito retificador, que aqui no caso é simplesmente composto por um diodo, esse aqui seria o nosso conversor. Na carga, a gente tem a seguinte forma de onda, que apresenta somente a componente positiva, certo, do sinal da fonte, ocorrendo, portanto, uma retificação. Bom, vamos analisar o circuito anterior, certo? Então, vamos começar somente pelo semiciclo positivo da tensão de entrada. A gente só tem um diodo, então como eu ilustrei na figura anterior, o nosso conversor é composto somente pelo diodo D1. Ele vai conduzir quando a tensão no seu anodo for, portanto, superior à do seu cátodo. Ele conduz nesse sentido. E a tensão de entrada, no caso a tensão de saída, o VL, tensão na carga, VLoad, vai ser aproximadamente igual a VS no semiciclo positivo. Então, se a gente tem aqui, a tensão de entrada senoidal, a tensão na carga é igual, VL é igual a VS nesse caso, e a corrente vai ser simplesmente o VS sobre R, que a gente está vendo aqui, é simplesmente a relação de V igual a RI, e o diodo, a gente está aproximando aqui por uma chave ideal, a tensão no diodo é igual a zero, mas na verdade ela é de aproximadamente 1 volt, certo? E o que ocorre então no semiciclo negativo? No semiciclo negativo, da tensão de entrada, então quando aqui a gente tem Vs menor que zero, a parte negativa, o diodo, que é o nosso conversor aqui, não vai conduzir, então o diodo está aberto e, portanto, a corrente para carga é igual a zero. A gente sabe que ela é aproximadamente zero. Ela é muito menor que a corrente de condução do diodo, no entanto, há uma pequena corrente reversa. Logo, se a corrente é aproximadamente zero, tanto a tensão, o VL vai ser igual a zero, a gente sabe que é aproximadamente, e o IL vai ser igual a zero. Além disso, a tensão no diodo, visto que a corrente é zero, a tensão está
em algum componente. A gente vai ter que o Vs é igual a Vd mais Vl, né? Então, se o Vl é igual a zero, Vs é igual a Vd. E se o Vs é negativo, o Vd é igual a negativo. E a máxima tensão aqui de pico é exatamente esse valor Vm, só que negativo no diodo, né? Em bloqueio. A gente tem aqui, portanto, um resumo, né, do sinal de entrada alternada. O sinal na carga, a gente tem somente meia onda, né? A corrente é simplesmente VL sobre R, né? Esse é o IL. E, além disso, né, no diodo a gente tem aqui a tensão de pico igual a menos Vm, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem a corrente de pico do diodo, que é Vm sobre R quando está conduzindo, e a tensão de pico reversa do diodo, né? A gente tem aqui os dois parâmetros. Além disso, observe, né, que como a fonte conduz somente por metade do ciclo, né, eu tenho aqui um transformador e a corrente média, né, fornecida pelo secundário aqui do transformador, ela vai ter uma componente CC. Normalmente a gente não deseja isso, né? Então, isso é um outro motivo que esse circuito retificador não é muito usado, né? A corrente da fonte tem que conduzir tanto quando for no sentido positivo, quanto no negativo, né? Então a gente precisa adicionar aqui, entre a carga e o secundário do transformador, mais diodos para conduzir nos semiciclos negativos. Vamos ver agora os principais parâmetros de desempenho. Um retificador é um conversor, né, que deve dar uma tensão de saída CC. A quantidade de conteúdo harmônico deve ser mínima, né? Então, no caso de um conversor CA-CC, ou retificador, a gente parte de um sinal alternado de entrada e a gente vai gerar na saída um sinal constante. Infelizmente, há aqui uma pequena oscilação e a gente quer que ela seja mínima. O que mais? O fator de potência a gente quer que seja aproximadamente unitário, certo? Porque a gente quer que a potência fornecida seja consumida na carga, né? A potência fornecida pela fonte. A gente não quer que a nossa carga fique drenando uma grande quantidade de potência, mas depois devolva para o sistema, né? Quer que só receba o que vai ser usado. Vamos ver agora as principais tensões, correntes e potências que a gente tem que calcular para chegar nos valores dos parâmetros de desempenho. Então, primeiro seria o valor médio da tensão de saída na carga. Então, é simplesmente pegar a tensão de saída, né, e calcular o valor médio dela. A corrente média é o valor médio da corrente, né, anteriormente era a tensão, agora a corrente, da carga. Potência média, né, a gente pode obter a partir dessa forma, né, simplesmente o VI média. E no caso de um retificador, a gente quer que esse parâmetro aqui seja um dos mais importantes, né? Que a potência média seja obviamente diferente de zero e seja a principal potência aí fornecida à carga. Além dos valores médios, a gente tem os valores eficazes, né? Então a gente tem valor eficaz de tensão, novamente na carga. Temos valores eficazes de corrente na carga, né? E aí, novamente, já vimos em outros vídeos como calcular, né? Tanto o valor médio quanto o valor eficaz. E a partir dessa tensão e corrente eficazes, né? A gente consegue calcular a potência alternada, né? Dado por Vrms vezes IRMS. Antecipando, né? Caso tenha um sinal somente contínuo, o Vrms é igual ao V médio, né? Então a gente quer que isso aqui seja igual, os valores eficazes sejam iguais aos valores médios. Isso aqui é o que a gente busca. Então, esses aqui são as principais tensões, correntes e potências que vocês devem calcular antes de ir para o cálculo dos parâmetros do conversor. O principal parâmetro, né, de um conversor é a sua eficiência, né? Então, no caso de um retificador, né, a gente quer que o P médio seja igual ao PCA, né, a potência alternada. Né? Então, essa razão aqui, a gente quer que seja igual a 1. Então, o primeiro parâmetro é a eficiência. A gente sabe, né, que a tensão de saída, como eu mostrei naquele outro exemplo, né, é composta por um valor
CC e um valor alternado que se sobrepõe a essa tensão CC. Então, a gente tem aqui CC mais um valor CA alternado. O CA ele pode ser chamado de ondulação ou ripple. E o valor eficaz somente dessa componente alternada, certo? Então a gente tem que subtrair o valor CC. Ela pode ser obtida dessa forma. O VRMS ao quadrado é igual ao VCA ao quadrado mais o Vmed ao quadrado. Então a gente pode calcular o valor do VCA através da seguinte fórmula. E como a gente quer que o VRMS seja igual ao Vmed, como eu disse no slide anterior, e idealmente isso aqui vai ter que ser igual a zero. O fator de forma é justamente a razão entre essas duas tensões anteriores, e novamente, como a gente quer que isso ocorra, então o fator de forma idealmente vai ser igual a 1. Né? Então a gente já viu três parâmetros: eficiência, a componente alternada da tensão e o fator de forma. Há ainda outro parâmetro que é chamado fator de ondulação, que é o VCA sobre o Vmed. Né? O VCA a gente quer que seja o menor possível, então idealmente a gente quer que ele seja igual a zero. E uma forma de obter, né? Se a gente já calculou o fator de forma, a gente pode empregar essa fórmula, senão a gente emprega essa aqui, em que a gente tem o VRMS e o Vmed. Então tanto faz, né? Se a gente já calculou o VCA, a gente usa essa, se a gente ainda não calculou, usa essa aqui, e se já calculou o fator de forma, pode usar essa aqui. Então temos três fórmulas para o RF. O importante aqui é saber a definição do RF, ou seja, a ondulação sobre o valor médio, e a gente quer que a ondulação seja a menor possível. Há ainda outros dois parâmetros importantes, que são o fator de potência, e uma forma de ver isso aqui, né? Então, tensão e corrente de entrada, e a gente está relacionando com tensão de entrada e a corrente aqui, que é a componente fundamental da corrente IS. Então, a corrente IS é um sinal alternado de entrada, composto por diversas harmônicas, e aqui a gente pega a componente fundamental. Esse cosseno φ, quem que é ele, né? A gente pode definir o cosseno φ, né, como um fator de deslocamento, né, que se a gente observar aqui, ó, esse sinal retangular aqui, por exemplo, pode ser a nossa corrente de entrada. Como é uma onda quadrada aqui, né, a gente tem várias harmônicas, né, vários sinais alternados que compõem esse sinal. Esse aqui tracejado é a corrente fundamental, tá aqui, falando desse sinal tracejado. Essa corrente fundamental tem uma diferença de fase entre a tensão e a corrente, né? Então, se eu pegar aqui, né, o pico aqui da tensão e o pico da corrente fundamental, né, da componente fundamental, a gente tem o DF, certo? Ele aparece aqui. Então, isso aqui está relacionado com a diferença entre as duas componentes. E é claro, né, esse fator de deslocamento aqui depende principalmente da carga que a gente tem, né, dela ser composta por indutores, capacitores e resistência, mas principalmente os dois primeiros componentes que alteram, né, tem um deslocamento entre tensão e corrente. Em relação ao que eu estava falando sobre essa diferença de fase, né, se a gente pegar aqui uma carga que contém o indutor, né, na verdade é uma carga RL, a gente já viu, né, que sem o diodo de comutação, que é esse primeiro caso, a gente força por mais tempo a passagem dessa corrente do diodo 1 aqui circulando. Então, de qualquer maneira, né, essa chave D1 aqui, ela não vai conduzir somente por 180 graus, ela conduz por mais tempo porque tem energia aqui armazenada no indutor, na forma de corrente, né, que circulando o campo magnético, né, que vai ter que descarregar essa energia na forma de corrente por esse circuito. Num primeiro momento a gente força o diodo, né, D1, e com um diodo de roda livre, né, ou esse diodo antiparalelo aqui, com a carga, né, então com o diodo de comutação, o D1 conduz por 180 graus e depois o diodo M, né, de comutação, ele vai conduzir pelos 180 graus restantes, né. Então a gente tem os dois diodos conduzindo, mas observem, né, novamente que
devido, né, a essa energia armazenada no indutor, a corrente não cai a zero com a tensão, mas ela continua aqui e cai a zero depois, né? Ou seja, tem uma defasagem entre tensão e corrente, certo? Essa defasagem a gente pode ver, por exemplo, aqui, né, entre os picos, né? Isso aqui não é o DF, né, mas porque não estamos vendo aqui a componente fundamental, mas é aproximadamente aqui o DF, o atraso entre os dois, a tensão e corrente, só para a gente ter uma ideia. Vamos então agora passar aos retificadores monofásicos de onda completa. Este sim tem mais interesse, né, para aplicação em circuitos de potência para a gente. E o nosso primeiro exemplo é o de transformador com derivação ou TEP central. Então está aqui o transformador e a gente tem aqui a carga conectado à derivação central, né? Então vamos considerar aqui, né, a tensão medida na carga dessa forma, né? E o ponto negativo aqui, que seria a referência para a gente, fica ligado no TEP, certo? Central. Então o que ocorre nesse circuito, né? Quando esse ponto está mais positivo que esse, né? O que ocorre? A corrente não pode conduzir para cá, certo? Porque esse diodo está reversamente polarizado, mas pode conduzir por aqui. Porque neste ramo aqui não temos nenhum diodo, certo? Então o que ocorre com as formas de onda de tensão e corrente, né, nesse circuito, né? No semiciclo positivo que estamos analisando, temos aqui a forma de onda senoide da alimentação aqui, no caso no secundário, né? Em relação ao terra que foi posicionado aqui no TEP central. O que ocorre, né? A gente tem a tensão na carga, né, pela condução do diodo 1. Então aqui a gente tem o VD1 conduzindo igual a zero e o VD2 bloqueado, né? E cai 2M nele. Por quê? Porque aqui desse lado a gente tem menos VM nesse terminal e aqui a gente tem mais VM, né? Então com o TEP central, observem que cada diodo vai suportar uma tensão reversa máxima, né? A gente tem aqui mais VM, que é o mesmo ponto, considerando a tensão no diodo igual a zero, conduzindo. Então a gente tem mais VM menos VM, ou seja, desculpa, né? Medido desse sentido, a gente tem menos VM menos mais VM, ou seja, menos 2 VM. Essa é a tensão máxima reversa. E, portanto, né, a gente tem aqui VM indo para carga. A corrente seria simplesmente VL sobre R, né? E L é igual a VL sobre. No semiciclo negativo, né, no caso a gente tem a carga conduzindo novamente, mas como, né? No caso, quando é o semiciclo negativo, aqui está com mais VM e aqui com menos VM, certo? Então esse diodo aqui está reversamente polarizado e esse diretamente polarizado. A gente considera que aqui tem mais VM, né? A tensão no diodo 2 a gente vai dizer que é VD2 igual a zero e VD1 recebe aqui o pico, né, de menos 2 VM também. Por quê? Porque aqui novamente temos o mais VM. Então, a tensão VD1 é menos VM menos mais VM, ou seja, igual a menos 2 VM reverso. Observe que a corrente circula, né, sempre nesse sentido aqui na carga, igual a VL sobre R. Como fica então a forma de onda completa? Essa aqui é a forma de onda completa, então da tensão de entrada, né, com o semiciclo positivo e o negativo. Temos no semiciclo positivo conduzindo por aqui e no semiciclo negativo conduzindo por aqui, graças à presença da derivação central do transformador. Na carga, a gente sempre vê conduzindo no mesmo sentido, né, no caso positivo, e a gente vai ter aqui uma tensão média em torno daqui, né, e é obviamente superior àquele circuito que só tinha uma componente meia onda, né, e depois era zero, sempre assim, né, então a tensão média era menor. Além disso, né, em cada semiciclo, no semiciclo positivo, VD2 está reversamente polarizado e tem um pico do dobro da tensão em cada derivação, né? E o VD1 vai ser semelhante, né? Mas ele vai ter uma tensão reversa no semiciclo negativo, de mesmo valor. Como seria então, né,
essa tensão média, né? Bom, ela tende a ser o dobro da tensão do retificador de meia onda, né? A gente pode calcular através da fórmula. A gente simplesmente faz para metade do período, né? T sobre 2, por isso ficou 2T, integral de 0 a T2, valor médio da função de entrada, né? E isso nos fornece o seguinte valor, 2Vm sobre π, ou seja, aproximadamente 0,64 ali, Vm, que é a tensão de pico. Vamos analisar agora o retificador monofásico de onda completa em ponte de diodos. Bom, o que ocorre nesse caso, né? Vocês têm que observar o seguinte, aqui temos um transformador, não tem o TEP central, certo? A derivação central. Para cada terminal do transformador, a gente tem um diodo com sentido de corrente saindo desse terminal e um diodo com corrente chegando a esse terminal, né? Se a gente analisar o terminal aqui negativo, é a mesma coisa, né? Corrente saindo e corrente chegando, né? Então temos diodos aqui conectados desta forma que eu falei, certo? Um diodo com corrente saindo do terminal e um outro diodo com corrente entrando no terminal. Como fica na carga, né? Na carga, observe que o sentido da corrente sempre tem que ser assim. Então, se eu considerar esse terminal positivo, tem que ter sempre diodos chegando, né? Com corrente chegando à carga. E no terminal negativo, corrente sempre saindo da carga. Então, chega a corrente por D1 ou D3 e retorna a corrente por D2 ou D4. Como ficaria então o primeiro semiciclo, né? Então, quando eu tenho aqui, né, uma tensão mais positiva que o outro terminal do transformador, eu quero que a corrente circule nesse sentido, certo? E retorne por aqui. Então ela não pode ir para D4, certo? Ela vai para D1, D1 conduz, e a corrente então sempre circula nesse sentido na carga, certo? A corrente vem por aqui, circula sempre no mesmo sentido e vai ter que retornar por D2 ou D4, certo? Se ela retorna por esse terminal, então ela tem que retornar por D2. Então ela entra por D1 e retorna por D2, certo? Desprezando, né, a queda. Observem que agora tem dois diodos, né, no percurso da corrente do circuito. Então, desprezando a queda de tensão nestes dois diodos, a tensão do secundário é a tensão na resistência, certo? Que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem aqui o semiciclo positivo, exatamente tudo indo para a carga, e os diodos D3 e D4 polarizados reversamente, né? Qual que é a tensão nesse diodo D3 e D4? Bom, eles estão conectados diretamente ao terminal, né? Um terminal do D3 é, né, considerando aqui a tensão zero, o terminal negativo, e o outro terminal dele está no terminal positivo. Então, é menos a tensão VL, né? Se a tensão VL é máxima VM, né, VD3, VD4 tem menos a tensão de VL, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Desculpa, aqui é mais, né? E aqui a gente tem menos VL nesses diodos. O que ocorre então no semiciclo negativo? No semiciclo negativo a gente tem esse terminal mais negativo, esse aqui mais positivo, né? Então a corrente tem de ir nesse sentido e retornar neste, né? Se ela tem que ir nesse sentido, né? Ela tem que ir por D3, certo? Ela chega aqui, não pode ir por D2, vai por D3, circula na carga sempre no mesmo sentido e vai retornar aqui por onde, né? O certo é, por aqui não pode retornar, D2 está aberto, tem que retornar por D4 e retorna então pelo terminal aqui, que eu posso chamar aqui de 1 e 2, né? Então a corrente sai pelo terminal 2, circula por D3, passa pela carga, passa pelo diodo 4 e retorna pelo terminal 1 no semiciclo negativo, né? Então se a gente analisar o semiciclo negativo, normalmente novamente é o mesmo sentido da corrente, então a gente tem aqui menos Vs, nesse caso, menos a tensão ali no secundário, e novamente a gente tem os diodos com menos a tensão VL, né? Então, se VL é positivo, a tensão no diodo 1 e 2 vai ser igual a menos Vs, né?
então vai ser negativa nesse caso. A gente pode igualar aqui, né? Então menos VL vai ser igual a VS. E VS é negativo, então o V do diodo é negativo. Como a gente sabe quem é VD1 e VD2, a gente pode fazer aquela mesma análise, né? Então, somente para VD2 aqui, considerando essa tensão zero, a gente tem aqui mais VM, né, desse lado da carga, porque a gente tem aqui VM na carga, né? E qual seria a tensão? Tudo cai na carga, desse lado aqui a gente tem zero, né? Então a tensão medida nesse sentido é zero menos mais VM, ou seja, menos VM, né, que a gente está vendo aqui. Esse circuito é conhecido como retificador em ponte. A gente acabou de ver aqui, né, os 4 diodos que formam a ponte. Essa é a forma de onda final, então tensão de entrada senoidal, tensão retificada na entrada, né, com valor médio igual ao anterior, né? E além disso, a gente tem aqui não mais 2 VM, né, do pico, mas menos VM para cada diodo, né, em relação ao circuito anterior com derivação central. Semelhante ao circuito anterior, né, há 2 pulsos por período, né, no circuito retificado, né, e para o circuito de meia onda só havia um pulso, né, então agora a gente tem o dobro de pulsos em relação ao circuito de meia onda. Bom, no caso que desejemos dissipar, né, maior potência, podemos aplicar, né, então, retificadores trifásicos em ponte. Este circuito que a gente está vendo aqui neste slide, ele né, temos aqui o transformador, mas temos uma ponte com 6 diodos, alimentando uma carga R, é um retificador de onda completa, e ele é para aplicações de alta potência, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque essa tensão aqui não vai ser simplesmente a tensão do secundário, né? O valor de pico não vai ser igual ao VM, que a gente viu anteriormente, mas vai ser igual a raiz de 3 VM, vai ser superior, né? Devido ao fato de ser trifásico, e a gente pegar aqui, não vai ser mais a tensão de linha, não vai ser mais a tensão de fase, mas vai ser a tensão de linha, né? Ou seja, a diferença entre 2 fases. Nesse circuito a gente poderia ter ou não ter o transformador, mas a gente optou aqui nesse desenho por apresentar com o transformador. Neste caso, né, não vou fazer uma análise detalhada desse circuito, a gente pode ver em uma atividade, mas ele teria 6 pulsos, né? Então, em vez de, como no de onda completa, ter 2 pulsos, a gente vai ter simplesmente, né, 6 pulsos por período, o que faz com que o valor médio, né, que aqui é aproximadamente 0,6 VM, nesse caso vai ser aproximadamente 1,6 VM. Então a gente tem um sinal de valor superior a VM e, além disso, com uma retificação muito melhor. No caso, o par de diodos conduzia aqui por 180 graus, né? Cada par a gente viu que conduz por 180 graus. No trifásico, cada diodo conduz por somente 120 graus. Tem aqui a sequência de condução, que vocês podem depois analisar em mais detalhes, mas dependendo aqui, né, dos valores de VC, né, a tensão da fase C, tensão da fase A e tensão da fase B, né, vai ter um momento que D1 conduz, então, por exemplo, se D1 conduz, vou fazer análise para esse caso, então a corrente está circulando por aqui, né, IA passa por D1, vai passar pela carga sempre no mesmo sentido e vai retornar por onde? No caso, 2, né, se é o 2 que está conduzindo, então retorna pela fase C, certo? Então temos que não está passando corrente pela fase B e a corrente IA é igual a menos IC e somente D1 e D2 está conduzindo. Depois temos 2 e 3, então se 2 e 3 estão conduzindo, então agora é a fase B que está conduzindo, passa por D3 e volta por D2. Então é sempre assim, 1, 2, 2, 3, 3, 4, então temos sempre
somente 2 diodos, né, conduzindo por vez. E como eu disse, né, temos aqui VA, VB e VC, e como a gente vai saber, né, quem que vai conduzir? A gente tem VA menos VC, isso aqui é a tensão de linha VAC, né, a diferença entre duas fases, e aqui temos várias combinações possíveis, né, VAC, VCA, VAB, VBA, etc., né, as várias combinações possíveis aqui de A, B e C, né, o par de diodos que tiver conectado, né, a diferença de maior valor instantânea, ele vai conduzir, né, o par que tiver conectado entre esse par de fases aí, né, então a tensão de linha de maior valor. No caso, né, se a gente analisar para esse exemplo aqui, o VAC era justamente, né, quando 1 e 2 estão conduzindo, 1 e 2 aqui, então o VA menos VC é justamente a maior diferença, mais positiva de tensão do circuito, então conduz por D1 e D2, né? E a gente tem todas essas combinações possíveis e em cada momento uma delas é a de maior valor e aí vai conduzir por um par de diodos específico entre essas duas fases. Como eu disse, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, e a gente vai ter então, né, observem aqui o raiz de 3 Vm, né, e aqui as diferentes possibilidades que eu citei, né, VCA, VAB, VAC. Então, VAC, que foi o exemplo do slide anterior, a gente pode observar aqui, nesse intervalo aqui, que é de 120 graus, né, a tensão na carga vai ser igual ao VAC, e a gente tem que ter, obrigatoriamente, como a gente viu, D1 e D2 conduzindo, certo? Aqui a gente tem o exemplo do D1, né? Então, a corrente no D1 é igual à corrente na carga, né? Então, a gente tem aqui, a carga vai ser simplesmente essa tensão VL sobre R. Então, a gente tem aqui a mesma forma de onda da corrente. Além disso, o que ocorre em cada fase, né? Diferente do circuito de meia onda, é importante observar que para cada fase, né, vai ter um momento que aquela fase tem a tensão mais positiva e aí ela conduz, né, corrente num sentido, e tem momento que naquela fase a tensão é a mais negativa e conduz no outro sentido, certo? Então, por exemplo, né, para conduzir no sentido positivo a fase A, D1 tem que estar conduzindo, né? Então a gente tem aqui D1 conduzindo. Para conduzir no outro sentido, né, VA com o valor mais negativo, tem aqui D4 conduzindo. Então nesse caso aqui a gente tem D1 aberto e D4 levando aqui corrente para a fase, né, a corrente entrando na fase. Então observe que na carga a corrente é sempre no mesmo sentido, né, o VL é sempre maior que zero. No entanto, na fase, né, a gente tem um sinal alternado e uma corrente alternada também na fase, o que não é possível no circuito de meia onda. Observe ainda, né, que devido a essa forma que a gente está vendo aqui, né, de onda na carga, o VL, a gente tem o V médio aproximadamente igual ao VRMS. Além disso, a gente tinha visto no circuito monofásico, né, 2 pulsos, né, e a gente continua vendo isso. Há 2 pulsos por fase. Então agora a gente tem o trifásico, então num período a gente tem 6 pulsos. Então no total são 6 pulsos, mas continua sendo 2 pulsos por fase. Bom, era isso na videoaula de hoje. Obrigado e até um próximo vídeo.